Olá, bem-vindo a todos. Nesse vídeo a gente vai discutir alguns aspectos do voo de cruzeiro dentro do contexto aqui do tópico de desempenho de aeronave dentro do curso de Introdução de Aeronáutica aqui na UFLA. Bom, nas aulas passadas nós já definimos o que são as equações de movimento para uma aeronave que voa, considerando no caso três direções principais: a direção da trajetória da aeronave, a direção normal do avião e também a direção lateral do avião, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A partir dessas três equações, a gente vai derivar a equação de movimento resultante para o voo em cruzeiro, que é um voo reto, nivelado e também que ele acontece sem aceleração ou mudança de velocidade. Então, vamos começar a analisar a equação referente à trajetória da aeronave. Então, o primeiro ponto que a gente tem que salientar é que não existe aceleração. Logo, não existindo aceleração, não existe diferença de velocidade. Então, o termo da esquerda na equação ele é zero. Também é interessante notar que como que a gente está assumindo que é o voo reto e nivelado, ou seja, não existe alteração de altitude, esse ângulo θ referente da trajetória com horizontal é zero. Logo, o cosseno de zero ou seno de zero também é zero. Então, a equação até então se resulte aqui t cosseno epsilon menos d. E onde que esse epsilon daqui é o ângulo de incidência do motor em relação à trajetória da aeronave. Vamos agora analisar a direção normal. No caso da direção normal C0, porque é um voo reto e nivelado e de cruzeiro sem ocorreção de aceleração. O termo da aceleração centrípeta é zero, porque a gente pode entender que o raio dessa curvatura ele é infinito, então logo o lado esquerdo todo é zero. Então ainda é interessante notar que como que não tem inclinação da trajetória com relação horizontal, cosseno de θ, que θ é zero, leva a 1. Então só nos resta para a gente que L mais T incidência menos peso, isso tudo é igual a zero. É interessante falar que esse ângulo φ refere ao ângulo de rolagem da aeronave. Como que a gente vai estar no voo reto nivelado de cruzeiro, a gente não vai ter aceleração lateral, logo, como que a gente vai ver para frente, esse ângulo de rolagem também vai ser zero. Por fim, como que a gente já disse, tem a direção lateral da nossa aeronave. Interessante notar que a gente não vai ter nenhuma aceleração lateral, logo R2 vai ser um raio infinito, então o termo todo à esquerda ele é zero. Como que a gente não vai ter rolagem na nossa aeronave, o φ ele é zero, então o seno de φ também vai ser zero. E como que o seno de φ também aparece aqui, nessa equação a gente vai ter que zero igual a zero. Então a gente não precisa analisar essa equação, porque sempre vai ser uma igualdade para voo em cruzeiro, tá? Então, se a gente analisar agora do ponto de vista do voo de cruzeiro reto e nivelado, a gente vai ver que a gente pode derivar duas equações. A primeira referente à direção x, direção da trajetória da aeronave, que o empuxo tem que ser igual a arrasto, e na direção perpendicular vertical, o peso ele tem que ser igual à sustentação, tá? E levando em consideração que a gente vai fazer a análise do voo de cruzeiro, a gente vai tentar estabelecer algumas relações muito importantes aqui nessa aula, tá? Aqui nesse vídeo, que vai ser, primeiro, a curva de arrasto ou empuxo requerido por velocidade. O que seria isso, Qual que é o arrasto que uma aeronave requer, qual arrasto que a aeronave produz para uma certa velocidade de voo? E da mesma forma, qual que tem que ser esse empuxo para que ocorra o voo sem aceleração de velocidades tangenciais da aeronave? O segundo momento é a gente derivar curvas semelhantes do empuxo, só que agora para a potência. Lembrando que potência e empuxo têm uma relação de potência igual a força vezes a velocidade. Sendo que, quando a gente analisa aeronaves a jatos, o empuxo é um fator muito interessante. Quando a gente analisa aeronaves a hélices, potência é uma variável muito importante. Por fim, em aulas futuras, tudo isso que a gente está estudando vai dar para a gente bagagem para estudar o que é alcance e autonomia da aeronave. Lembrando que alcance é a maior distância percorrida por uma aeronave. E, por outro lado, autonomia se refere ao maior tempo que a aeronave consegue voar. Lembrando aqui que no voo de cruzeiro, sustentação é igual a peso
e o empuxo vai ser igual ao arrasto, sendo que dentro dessas 4 forças, uma é o peso, que depende da gravidade, depende da massa, que a gente vai assumir que por um determinado momento do voo ela é constante, lembrando, né, que a aeronave vai ter uma mudança de peso desde sua decolagem até o seu pouso, que não é muito desconsiderada, porque cerca de 30 a 40% da aeronave é combustível que ela gasta desde o momento que ela decola até quando ela pousa. Mas como que a gente sempre faz aqui as análises pensando em curtos intervalos de tempo, a gente pode considerar que a massa está praticamente constante para pequenos intervalos de tempo, tá? A segunda força que a gente analisa aqui é o empuxo, né, que é a força do motor. E por fim tem 2 forças aerodinâmicas, que vão ser, no primeiro momento, sustentação, lift, que é o L, e o arrasto, que é o D. Quando a gente fala das forças aerodinâmicas, sustentação e arrasto no caso, a gente pode reescrever elas em termos de coeficientes aerodinâmicos. No caso, o arrasto, a gente fala aqui embaixo, né, do CD, coeficiente de arrasto, e o CL, que na verdade é o coeficiente de sustentação. No caso, esses 2 coeficientes são adimensionais, e para dimensionar eles a gente multiplica por meio de ρ, a densidade do ar, velocidade ao quadrado S. Lembrando, né, que meio de ρ ao quadrado tem sentido de pressão, no caso a pressão dinâmica do escoamento, que multiplica S a área. Pressão vezes áreas é força, multiplicado pela adimensional vai dar sempre força, ou de sustentação ou de arrasto. Muito interessante aqui a gente saber, por último, que existe uma relação muito importante entre o coeficiente de arrasto produzido por um avião com o seu CL. Essa curva é conhecida como sendo a polar de arrasto, onde que o CD é igual a um CD0, que a gente convenciona CD0 como sendo o arrasto parasita, que ele existe mesmo sem a ocorrência de sustentação, com uma segunda parcela de arrasto muito dependente da sustentação. No caso, é assumido que ela depende como ao quadrado do coeficiente de sustentação produzido multiplicado por K. K, no caso, é uma variável de proporcionalidade, tá? Então, vamos aqui analisar um pouco, né? Se a gente, então, está falando que lift é igual ao peso, e se a gente sabe que o peso pode ser reescrito em função do nosso CL, a gente pode derivar o nosso CL dado um dado peso e uma dada velocidade, assumindo um valor conhecido de densidade do ar. Tá? Então a gente anota, né, que o nosso CL ele é inversamente proporcional ao quadrado da velocidade. E o que isso vai levar para a gente do ponto de vista gráfico? Tá? Se a gente tiver em velocidades baixas, para garantir que a gente vai ter um voo nivelado, ou seja, que a gente não vai perder nem ganhar sustentação, lift igual ao peso, a gente vai ter que ter um CL muito grande em velocidades baixas, e quando a gente aumenta a velocidade, a gente pode diminuir esse ângulo de ataque. É o que a gente está mostrando aqui, né? A aeronave tem uma trajetória nessa direção, e se eu tiver em velocidades baixas, é esperado que eu tenha uma alta inclinação da aeronave, ou seja, para ter maior sustentação, e quando a gente vai aumentando a velocidade, logo a gente reduz esse ângulo de ataque. Quando a gente fala, né, de qual a menor velocidade que a aeronave consegue voar, um fator muito interessante para analisar é a velocidade de stall, que representa basicamente o CL máximo que aquela aeronave pode proporcionar para a gente. No caso, a gente define a velocidade mínima de voo de uma aeronave, ou uma das formas, né, de definir a velocidade mínima, porque a gente vai ver um pouquinho para frente aqui no curso, que tem velocidades mínimas referentes ao desempenho da aeronave. Mas vamos pegar aqui do ponto de vista puramente aerodinâmico. Se a gente assumir um CL máximo que a aeronave pode ter, consequentemente, a gente vai ter uma velocidade mínima que a aeronave vai ter. Essa velocidade é conhecida como velocidade de stall, e em geral essa velocidade entra como um requisito na hora de você fazer projetos. Por exemplo, se você faz uma aeronave monomotor, se não me engano, ela tem um requisito no FAR 23, que é uma base de homologação da aeronave, que o avião não pode voar com velocidade de stall maior do que 53 metros por segundo. Se você voar em velocidades menores do que isso, ou sua velocidade não é, ou sua aeronave não é certificada, ou senão você vai ter que ter um meio
te garantir que você vai pousar sem necessidade de uma pista, tá? No caso, o Cirrus é uma aeronave que tem uma velocidade de stall maior do que 53 metros por segundo e por causa disso ela precisou projetar em seu conceito um paraquedas balístico, que na verdade do ponto de vista de solução de engenharia não é uma boa solução, mas como que ela não entrou no requisito, foi necessário realizar um elemento adicional na aeronave, que no final da história impacta em maiores custos, maiores complexidades na hora da manutenção. Vamos agora então, depois de analisar a CL, vamos começar a analisar o CD. Lembrando no primeiro momento, né, que o empuxo é igual ao arrasto e que o arrasto é dependente do CD, onde que o CD depende de um termo parasita, CD0, com um termo que depende da sustentação, do coeficiente de sustentação. No caso, esse coeficiente de sustentação, a gente já conseguiu definir ele em termos da velocidade. Então, se a gente aqui no primeiro momento abrir, né, o CD em função daquela forma que ele deu, a gente vai ver que a gente vai ter duas componentes independentes de arrasto. Uma que depende apenas do arrasto parasita e a outra que a gente depende do arrasto que é a função da sustentação. Tá bom? Então vamos seguir um pouco para frente. Agora, se a gente for capaz de plugar o CL que a gente já obteve anteriormente, assumindo o voo em cruzeiro, na fórmula do arrasto, a gente vai chegar nessa seguinte relação para o nosso arrasto. Então, a gente vai ter aqui uma parcela inicial que vai depender de v ao quadrado, ou seja, que vai ter um arrasto maior com o quadrado da velocidade. Por outro lado, e é muito interessante frisar isso, tem uma segunda parcela que é muito importante, a devida ao CL, que o arrasto vai ser maior devido ao inverso da velocidade. Ou seja, quanto menor for a velocidade, você vai ter uma componente de arrasto que você vai aumentar esse arrasto. Tá bom? Vamos tentar entender isso do ponto de vista prático, como que essas duas parcelas se conversam, tá, pessoal? Vamos passar aqui um pouquinho, então. A gente vai ver, né, que a gente tem o empuxo com as seguintes fórmulas. Vamos separar essa primeira parcela e vamos chamar que essa parcela daqui é o zero lift drag, ou seja, aquele arrasto gerado mesmo se a gente tiver CL igual a zero, que é o arrasto parasita. Então note que para baixas velocidades a gente vai ter baixos valores de arrastos. Aumentando a velocidade, a gente vai ter altos valores de arrasto parasita. Tá? Essa curva daqui inicialmente que a gente está dizendo. Por um outro lado, a gente tem uma segunda componente de arrasto, que é o arrasto induzido pela sustentação. Então, essa parcela de arrasto vai mostrar para a gente que a gente tem um arrasto muito grande em baixas velocidades e que pode diminuir, que na verdade vai diminuir essa parcela, né, com o aumento da velocidade. No entanto, a gente tem que lembrar que o arrasto total, na verdade, é a soma entre o arrasto induzido contra o arrasto parasita. Então, a gente vai ter um arrasto muito grande para baixas velocidades, a gente vai ter aqui um ponto de mínimo, ou seja, um ponto de mínimo arrasto. O que isso representa para a gente? A gente vai ter uma velocidade em que a gente minimiza o arrasto e que preferencialmente a gente voa perto dela. A gente vai discutir como que essa velocidade vai impactar tanto para aeronaves a jatos quanto para aeronaves a hélices, tá? Por fim, se a gente aumentar a velocidade aqui no arrasto total, a gente também vai aumentar o arrasto passando esse ponto de mínimo, tá? Só colocando em perspectiva de novo, se a gente tiver baixas velocidades, alto arrastos, alto ângulo de ataques. Se a gente tiver velocidades intermediárias, nós vamos ter então aqui valores de arrastos baixos e ângulos de ataques intermediários. E por outro lado, se a gente tiver velocidades altas, a gente vai ter baixos ângulos de ataques, mas não necessariamente a gente vai ter baixo arrasto, a gente vai ter grande arrasto, tá? Olhando essa curva, a gente tem que analisar três fatores muito importantes, tá, pessoal? Primeiro, existência de uma velocidade com menor arrasto, que em geral gasta menos do motor, né?
o motor precisa gerar menos empuxo e, consequentemente, a gente precisa gerar um menor consumo de combustível para o nosso avião. Se a gente analisar o gráfico certinho e supor, né, que a gente vai ter um motor que vai ter um valor determinado de empuxo, que vai ser constante com a velocidade, a gente consegue determinar uma velocidade máxima para a aeronave e uma velocidade mínima com referente a esse motor que a gente utiliza. E por fim, que é o mais importante aqui analisar por agora, a existência de uma região de instabilidade de velocidade. E o que seria essa região de estabilidade de velocidade? A gente vai discutir agora, tá, pessoal? Vamos pegar aqui um caso muito particular que no gráfico aqui em cima, apesar da legenda estar ruim, a gente vai conseguir apontar aqui para vocês, tá? Vamos supor aqui, ó, que a gente está voando a 1000 pés, que está a essa velocidade, 1000 pés por segundo, e que a gente está gerando mais ou menos um empuxo de 6.000 libras, tá? Que é o suficiente para manter o voo reto, nivelado e sem efeito de aceleração. Vamos supor ainda que por algum efeito adverso no nosso voo, no caso uma turbulência, por exemplo, a velocidade da aeronave vai ser aumentada. Ou seja, de 1000 a gente passa de alguma hora para outra para 1200, tá? Então vou até deixar aqui o cursor. O que acontece nessa condição? A velocidade vai aumentar, o arrasto aumenta. Olha aqui, o arrasto aumenta. Só que o empuxo continua constante. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter maior arrasto e menor empuxo. A gente vai perder velocidade, tá? Então, voltando aqui, tá mais ou menos nesse ponto. A gente vai perder velocidade. Logo, se a gente desacelera, perde velocidade, a gente vai tender a entrar nessa região daqui. Então, repare o seguinte, que o nosso avião ele vai sempre tender a manter a velocidade de voo dele. Que condição é essa? O piloto solta a mão, por algum momento a velocidade do vento sobre a aeronave modificou, e se o piloto sair dessa cabine, soltar o manche de potência, a aeronave vai continuar voando na mesma velocidade. Claro que vai ter uma certa variação, mas como média, ela vai tender a voltar à velocidade original de voo da nossa aeronave. Vamos analisar agora a condição que você tem a velocidade diminuída. Então, a gente está aqui nessa condição, né? 1000 pés por segundo, mais ou menos empuxo de 6.000 libras. A gente vai ter uma velocidade diminuída. Então, a gente vai estar com o mesmo empuxo, só que com arrasto menor, porque a curva de arrasto é essa daqui, toda dessa daqui, tá? Então, está aí nessa condição daqui. A velocidade diminuiu, o arrasto logo diminuiu. O empuxo é constante. Então, vai ter uma resultante de força que fará a aeronave acelerar, vai ganhar velocidade e, consequentemente, vai conseguir voltar para a velocidade original de desejo que o piloto colocou a mesma. Agora, vamos passar para uma outra condição de voo. Em vez de ser 1000 pés por minuto, 1000 pés por segundo, vamos passar para 400 pés por segundo. Então, vamos passar aqui numa condição que a gente vai estar mais ou menos aqui, que a gente vai estar com 9.000 libras de empuxo para que mantenha esse voo em cruzeiro, reto, nivelado, sem aceleração. E por algum momento adverso, algum motivo adverso, a velocidade da aeronave vai ser aumentada. Então, dessa condição daqui, a gente passou para cá. Então, repare que o empuxo é constante e o arrasto diminuiu. Então, a aeronave vai acelerar e vai tender a vir aqui para a direita. Então, repare que a velocidade vai divergir da original. Por outro lado, se eu tiver na mesma condição que a gente disse anteriormente, né, 400 pés por segundo, com empuxo de mais ou menos 9.000 libras, que é o empuxo suficiente para manter o voo reto, nivelado, sem aceleração, e que por algum motivo a velocidade diminuiu. Olha o que vai acontecer. A velocidade diminuiu, o empuxo manteve constante, o arrasto aumentou. O arrasto aumentando, a velocidade sempre vai ter tendência a perder velocidade. Então, de novo, a gente vai sair daquela região de velocidade original que a gente tinha. Então, repare o seguinte, se eu estiver aqui nessa região, eu vou estar me tratando de instabilidade.
Se eu estiver nessa região daqui, eu estou com estabilidade. Então, preferencialmente, é interessante que a gente voa em velocidades maiores que aquela velocidade de arrasto mínimo, iguais ou maiores, tá, pessoal? Para garantir a estabilidade de voo da aeronave. Olhando aqui na figura e colocando tudo em perspectiva, na região estável, que é desde velocidade zero até velocidade com mínimo arrasto, a derivada da curva é negativa. E por outro lado, que na região estável, desde velocidade com mínimo arrasto até uma velocidade infinita, a derivada é positiva. Onde que é muito desejável, como eu disse anteriormente, né, voar acima da velocidade de mínimo arrasto. E por outro lado, é indesejável voar abaixo da velocidade de mínimo arrasto. Idealmente, a gente tende a voar muito perto dessa região, deslocando um pouquinho aqui para a direita. Como que a gente viu no gráfico anterior, né, que é muito importante determinar essa velocidade de mínimo arrasto, vamos tentar então agora obter ela. Então, como que a gente começa, né? Vamos começar mostrando qual que é a curva do nosso arrasto em função da velocidade. Vamos derivar o arrasto em função da velocidade para achar esse mínimo daqui, tá? Então, vamos aplicar aqui a derivada e como que a gente está querendo obter o mínimo da velocidade, quer dizer, o mínimo, a velocidade, né, que a gente vai ter mínimo arrasto, a gente iguala a zero e determina a primeira velocidade. Então, a gente vai seguir esses passos matemáticos de igualar a zero, separo a velocidade entre as duas operações e, por fim, obtenho aqui a velocidade de arrasto mínimo, que vai ser 2 sobre ρ, W sobre S, raiz de K sobre CD0. No caso, se agora a gente pega essa velocidade de arrasto mínimo e joga na fórmula do empuxo, a gente vai conseguir determinar o nosso arrasto mínimo que a gente vai ter na velocidade de mínimo arrasto. Então, trabalhando a equação, a gente vai chegar que o arrasto mínimo vai ser 2 vezes o peso raiz de K, que é um parâmetro aerodinâmico, multiplicado pelo CD0. Então, a gente já pode notar aqui o arrasto mínimo vai depender de parâmetros aerodinâmicos e vai depender do peso da aeronave. Quanto maior for o peso da aeronave, maior vai ser esse arrasto mínimo que a gente vai voar. No entanto, quando a gente olha especificamente para aquela velocidade que a gente vai gerar o arrasto mínimo, é muito interessante notar um fator aqui interessante em relação à densidade. Repare que se eu abaixar a velocidade, eu aumento a minha velocidade de arrasto mínimo. E o que isso basicamente vai trazer para a gente, né? Diminuindo a densidade, aumenta a velocidade de arrasto mínimo. Então, eu consigo voar mais rápido se eu vou em densidades mais baixas. E para voar em densidades mais baixas, eu tenho que subir. Eu tenho que ir num ar mais rarefeito. Não é à toa porque uma aeronave dessas de longo alcance, né, um 777, um 787, entre outras aeronaves, elas voam a 40 mil pés, que dá mais ou menos 11 km de altitude. É por isso que a gente voa tão alto, tá? Porque lá em cima a gente consegue voar rápido gastando pouco combustível. Então você tem dois efeitos benéficos. Primeiro, você voa em velocidades altas, chega rapidamente de um ponto A até um ponto B e se gasta pouco combustível, tá? Então acho que o primeiro achado da aula de hoje é isso, tá? Para voar alto, para voar rápido, a gente tem que sempre voar alto em referente para aviões a jato. Então, é essa curva daqui, ó, considerando baixa altitude e alta altitude. Repare que o arrasto mínimo que a gente consegue alcançar, ele não muda com a altitude, com a densidade, mas a velocidade em que acontece esse empuxo mínimo é realmente alterada pela densidade. É interessante analisar ainda quando a gente analisa desempenho de motor a jato. É boa hipótese assumir sempre, né, que o empuxo é mais ou menos constante com a velocidade, tá? Então, a gente traçando aqui empuxo constante e analisando com a curva do arrasto, a gente pode chegar que a gente tem dois cruzamentos da curva de empuxo por velocidade pela curva de arrasto por velocidade.
Então isso daqui mostra pra gente que em relação ao desempenho, a gente pode sempre falar de uma velocidade mínima alcançável pela aeronave e uma velocidade máxima alcançada pela aeronave. Por quê? Porque na verdade o motor ele sempre consegue produzir um empuxo desde esse ponto até menores valores de empuxo, controlando a manete de tanto combustível que você entra no sistema. E o motor não consegue operar nessa região daqui de cima, tá? Então vamos tentar descobrir analiticamente, né, essas duas velocidades. Então o que faz basicamente? A gente vai ter que jogar um valor do empuxo máximo que a gente consegue, que é uma curva constante, e a gente vai isolar, no caso, a velocidade. No caso, vai tratar de uma equação quadrada ou de segundo grau em termos da pressão dinâmica, por isso que a gente está substituindo aqui, tá? E é uma equação biquadrada em termos da velocidade. Então, substituindo a pressão dinâmica, que é meio de ρ v quadrado, a gente vai conseguir, utilizando Bhaskara, né, isolar a pressão dinâmica. Aqui, né, está o delta da nossa Bhaskara. Então, a gente agora da pressão dinâmica ressubstitui em termos da velocidade. E ressubstituindo em termos da velocidade, a gente tem aqui a formulação da velocidade nossa em função dos parâmetros do motor e aerodinâmicos da nossa aeronave. Então, pegando o valor de menos aqui, né, a gente vai se tratar da velocidade mínima possível devido à restrição do desempenho da aeronave. E quando aqui embaixo a gente tem a velocidade, maior velocidade que a aeronave consegue desempenhar. Então, logo tendo os parâmetros da aeronave, a gente consegue calcular velocidades mínimas e máximas. Quando a gente faz a parte do projeto aeronáutico, é muito interessante que o projeto é uma tarefa que a gente chama iterativa, vai se repetindo. Então, a gente faz uma configuração da aeronave, obtém esses parâmetros aeronáuticos, aerodinâmicos e de motor e joga nessa equação de desempenho. E o parâmetro de velocidade mínima e máxima é muito interessante para analisar se aquele nosso projeto está em bom andamento ou se satisfaz os requisitos de desempenho para a nossa aeronave. Vamos analisar aqui alguns parâmetros de um motor a jato, tá? Quando a gente fala de motor a jato, a gente assume que o empuxo é constante com a velocidade, como que a gente diz anteriormente. Por outro lado, o empuxo é modificado com a mudança de altitude. E sempre quanto mais baixa densidade a gente tiver, menos potência a gente vai ter também, tá? Então, no caso, quando a gente vai definir o que é o teto da aeronave, quanto mais baixa a velocidade, menor também vai ser nosso empuxo máximo. Então, a gente vai restringir essas velocidades máximas e mínimas que a gente vai ter. Lembrando o seguinte, né? Que se aumentar a altitude, a gente diminui a densidade, a gente vai sempre deslocar essa curva, né, de empuxo máximo para baixo. Então vai chegar um ponto aqui muito específico que a gente não vai conseguir realmente voar, tá? Então aí que a gente calcula qual que é o teto da nossa aeronave. Então aqui que a gente está mostrando, né? Aqui seria o empuxo para baixa altitude e empuxo para muita alta altitude. Até agora, nessa aula, a gente falou muito sobre o que é o empuxo. Empuxo é uma variável muito importante para avião a jato. No caso, que a gente tem avião a hélice, o importante para a gente analisar é a potência requerida em referência à velocidade dada. Então, para falar essa discussão de potência, a gente tem que lembrar, né, que potência é uma força vezes a velocidade que a gente está voando. No caso, a força que opõe o movimento ao arrasto, então a potência vai ser o arrasto vezes a velocidade. Então agora a gente vai ter duas componentes de potência. Uma componente de potência parasita, que depende do cubo da velocidade, e uma outra parcela de potência que depende do inverso da velocidade. Então, assim como o empuxo mínimo, a gente está falando também, né, que a gente vai ter uma potência mínima, que vai ser em geral um valor mais baixo de velocidade
do que aquela velocidade que vai gerar o mínimo, arrasto o mínimo empuxo para nós, tá? Para obter a curva que a potência vai ser a mínima, a gente tem que derivar a potência em função da velocidade para achar aquele mínimo, igualar a zero, é o que está demonstrado aqui. Bom, a partir do momento que a gente encontrou a velocidade que a gente gera mínima potência, é interessante comparar ela com a velocidade, no caso para o avião a jato, que a gente gasta menos arrasto. A gente tem vários termos semelhantes entre as duas equações. Esses 4 termos aqui são iguais. Esses 2 termos dentro da segunda raiz aqui, ó, eles são iguais. E o único termo que se diferencia é esse 1/3 aqui dentro da velocidade de mínima potência. Como que ele está dividindo uma raiz quarta, né? De 1/3 dentro aqui da velocidade de mínima potência, a gente logo avalia que a gente está com um valor menor daquela velocidade que a gente gera menos potência do que aquela velocidade que a gente gera arrasto mínimo. Isso daí é um indicativo muito interessante que mostra que aviões a hélice, em geral, devem voar em velocidades mais baixas do que aqueles aviões a jato. Por quê? Os aviões a hélices gastam menos combustível, que é referente ao dado de potência, em velocidades mais baixas do que aqueles aeronaves a jato, que gastam menos combustível quando a gente está com referente à velocidade de mínimo arrasto. Tá bom, pessoal? Passado então essa análise da velocidade de mínima potência, a gente é capaz de jogar o valor dessa velocidade de mínima potência dentro da fórmula de potência que a gente gera, e daí a gente tem um indicativo muito interessante de qual é a mínima potência que a gente consegue gerar, né, durante o voo de uma aeronave. No caso, é muito interessante comparar aqui com o caso lá de arrasto mínimo, que no arrasto mínimo a gente não tem nenhuma dependência com densidade. Então a gente pode voar em altitudes baixas, altas, que a gente vai estar realmente gastando a mesma coisa. Só que voando mais alto, a gente gasta com velocidades mais altas. Aqui na potência não tem nada disso, tá, pessoal? A potência mínima ela varia com a densidade. Então não compensa você querer voar mais alto para voar mais rápido no caso de avião a hélice. É uma relação diferente. Por fim, se a gente quiser encontrar potências máximas e encontrar velocidades máximas e mínimas que a aeronave voa com referente à potência, a gente é capaz de igualar, né, o valor da potência com aquela máxima que o motor gera para qualquer valor de velocidade, e a partir daí, trabalhando as equações, a gente consegue isolar aqui um valor de velocidade, que vai ser aquela velocidade máxima e mínima. Só que aqui tem um certo problema, né? Que a gente não consegue escrever uma equação de 4º grau que seja biquadrada. Então, a gente não consegue resolver analiticamente essa solução. É muito mais fácil adotar um método numérico para resolver. Então, eu finalizo aqui a aula, deixando como desafio para vocês que estão assistindo, tá? Principalmente aqueles alunos que são do aerodesign, que vão trabalhar com aeronaves a hélices, de encontrar ou propor um método numérico para encontrar essa velocidade máxima e mínima, que no caso a aeronave que vocês vão projetar no aerodesign vai alcançar. Tá bom?